Olá, que bom encontrar você aqui mais uma vez para juntos refletirmos sobre a solenidade de Todos os Santos. É isso mesmo, chegando para você, começando agora o nosso encontro semanal com o nosso Rezando a Palavra. Meu querido irmão, minha amada irmã, que bom poder encontrar você neste domingo tão especial para nós. A Igreja do Brasil, neste domingo, celebra a solenidade de Todos os Santos. E aí é aquela pergunta: o que significa ser santo? Qual a compreensão de santidade que nós alimentamos em nosso coração? Qual é a imagem da santidade que nós almejamos alcançar? Bom, aqui, querido irmão, minha querida irmã, estamos diante da riqueza da palavra do Senhor, que nos ajuda a entender a beleza e a riqueza desta grande festa. Primeiro, ao saber que quando nós nos reunimos para celebrar o Dia de Todos os Santos, nós recordamos todos aqueles que já vieram, que estão e que virão, desejosos de viver a palavra do Senhor. Um segundo ponto importante que devemos entender é que todos nós, assim que somos chamados à vida, independente de qual vocação nós abraçamos, nós somos convidados a viver esta santidade, que poderíamos dizer a santidade que se resume na concretização do projeto de Deus em nossa vida, vivendo este amor a serviço de Deus e dos irmãos. Bom, mas vamos à palavra que nos é apresentada para essa solenidade. Bom, o Evangelho, curiosamente, nos é apresentado a narrativa de Mateus, a abertura do longo sermão da montanha que Jesus apresenta segundo o evangelista, e a narrativa é exatamente das bem-aventuranças, né? E olha que coisa grandiosa o que a igreja nos aponta primeiro para compreender o que é a santidade. Bom, a santidade que passa sim pela dimensão do ser bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Feliz. Para dizer que não existe santidade sem felicidade. Não existe santidade sem a experiência da alegria deste Deus que nos acompanha, que nos sustenta. Ora, e quando o evangelista apresenta este sermão de Jesus, fala que Jesus está sobre uma montanha e ali ele ensina para os seus discípulos. Mais um indicativo de que o monte, assim como no Novo Testamento, na tradição bíblica, já rezamos isso aqui, você deve se recordar. O monte significa o lugar de encontro com Deus. Portanto, o texto bíblico já nos apresenta que a primeira felicidade é poder nos encontrar com o Senhor e entender que Ele nos faz livres. Por isso, todos aqueles que escutam o Mestre na narrativa de Mateus estão sentados, ouvindo Jesus que anuncia, Jesus que prega. Assim, o Evangelho então continua dizendo que ali, naquele lugar, Jesus se manifesta. Assim como no Antigo Testamento, Moisés revelou o querer de Deus com as tábuas da aliança, Jesus agora faz uma aliança definitiva. E assim se abre um caminho de santidade. Dentre as bem-aventuranças, queridos, nós podemos entender de imediato duas. Primeiro, Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus, bem como bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, porque deles será o reino dos céus. Ora, que interessante, dentre todas as bem-aventuranças, essas duas que apresentam a pobreza e que apresentam ao mesmo tempo a perseguição, garante que destes o reino já pertence. Não é uma promessa, é uma garantia, deles pertence o reino dos céus. O que nos faz entender que a pobreza de espírito não vamos romantizar. A pobreza é exatamente aquela capacidade de entender que o que nós somos e o que nós temos não nos pertence e que tudo isso deve ser colocado sim à disposição do outro.
ao mesmo tempo que esta a bem-aventurança está atrelada à outra. Bem-aventurados os que são perseguidos por conta da justiça. O que nos faz entender, e podemos sim claramente resumir, que não existe caminho de santidade sem a luta pela justiça. O que já então aqui nos responde uma primeira pergunta. Muitas vezes nós criamos uma imagem da santidade como se fosse apenas uma pessoa piedosa, cabisbaixa. Ora, queridos, muito cuidado. A piedade, a devoção, essa não nos pode faltar. Mas esta imagem equivocada, estereotipada de santidade, como se o santo fosse alguém muito frágil, sempre que diz sim para todas as coisas e que não contesta nada, não. Este não é um caminho de santidade. Pelo contrário, este é um caminho de idolatria. Os santos são aqueles que promovem a justiça, que promovem a paz, são aqueles que lutam por um mundo mais fraterno, por um mundo mais justo, por um mundo mais igualitário, são aqueles que inclusive choram por se sentirem desamparados, são aqueles que veem uma vida realmente marcada pela dor, pelo sofrimento. E aí Jesus vem dizer, não que nós queiramos sofrer e não que nós devemos nos contentar com as dores e os sofrimentos, mas estes nos fazem mais fortes e nos fazem, inclusive, mais solidários para com todos aqueles. Aí sim nós encontramos um caminho de santidade. Às vezes, algumas pregações que nós encontramos ao longo dos tempos e que nos últimos anos têm se acentuado, cuidado que este caminho de santidade apresentado por alguns pregadores está muito distante da verdadeira santidade que Jesus nos apresenta. O caminho da santidade é marcado pela justiça, é marcado pela solidariedade e, inclusive, como Jesus diz, bem-aventurados os que promovem a paz. Essa é uma grande contradição em tempos de cristãos que querem promover a guerra, em tempos de cristãos que querem promover o armamento. A gente vai realmente percebendo que temos muito que recuperar dessa bem-aventurança e deste caminho de santidade. Por isso, compreendendo bem essa verdade, a segunda leitura é um trecho da carta de João, da primeira carta. E aí essa palavra vai realmente apresentar algo que nós não podemos nunca esquecer no nosso caminho de busca de santidade. A palavra vai nos dizer que nós somos todos filhos de Deus. E se nós somos todos filhos, significa o quê? Que nós somos todos irmãos. Por isso, quando a gente esquece dessa fraternidade que deve ser construída, dessa vida que deve ser vivida na partilha, na busca de uma constante harmonia entre os povos, a gente vai se afastando do projeto de Deus. E afastar do projeto de Deus, de nos vermos como irmãos, é afastar do caminho de santidade. E aí a primeira leitura, um trecho do livro do Apocalipse, lembro para você, livro do Apocalipse não faz previsão de futuro. Livro do Apocalipse não é o anúncio de uma tragédia, pelo contrário, o livro do Apocalipse foi escrito para uma comunidade em conflito e exatamente neste conflito o livro nasce como uma grande revelação de um Deus que ampara todos os que são perseguidos, de um Deus que acolhe todos os pobres, de um Deus que faz opção por aquele que está caído. Assim, o livro do Apocalipse não nos anuncia tragédia, nem tampouco fala de um fim trágico. O livro do Apocalipse aponta para as tragédias que a humanidade constrói, mas, acima de tudo, nos apresenta um caminho de esperança. Tanto é que este texto bíblico muito bonito, que convido você a rezá-lo de maneira intensa, apresenta uma multidão que vai se apresentando diante do trono do Cordeiro, ou seja, uma multidão que se apresenta diante de Jesus, vivo, glorioso, ressuscitado, aquele que morreu, que se entregou por nós. E o texto então vai resgatar isso. Aquele que está sentado no trono foi o que deu a vida por nós. Por isso fala de uma multidão que se aproxima e que ali pergunta, quem são esses que se aproximam? E fala que essa grande multidão de 144 mil se aproxima do Cordeiro de vestes brancas e com palmas na mão. Aí nós encontramos um primeiro elemento, assim como no Evangelho das Bem-aventuranças, que fala que era gente de todos os lugares,
Aqui, queridos, nós vamos entendendo que o projeto das bem-aventuranças, que é o projeto de salvação, que é o projeto de santidade, não pertence apenas a um povo, a um grupo específico, pertence a toda a humanidade. E eu lamento tanto quando ouço algumas pessoas ou quando fico sabendo que alguns irmãos nossos pregam dizendo que esses 444 mil é um grupo específico, privilegiado. O texto bíblico não está falando de uma conta exata, o texto bíblico não está falando de alguns poucos que alcançarão a salvação. 144 mil representa um número perfeito, que nada mais é do que uma multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000, para dizer que nesta perfeição que Deus, por meio do seu Cordeiro, o nosso Deus ressuscitado, possibilita que todos nós alcancemos o reino da eternidade e ali viveremos eternamente ao lado do Santo dos Santos, pois alcançaremos a santidade definitiva. E aí o texto apresenta então que essa multidão teve a sua veste alvejada no sangue do Cordeiro. Foram aqueles que venceram as tribulações, para dizer, queridos, que o caminho da santidade é uma vida encarnada neste mundo, uma vida que deve ser bem vivida neste mundo, ao contrário do que muitos dizem, pregando contra o mundo, como se o mundo fosse uma miséria. Não, o mundo é belo. Deus criou tudo na mais imensa perfeição, por isso o texto vai inclusive dizer: não faça nada de mal à natureza, aos seres, a nenhum, porque é neste mundo que nós devemos ser felizes, porque a eternidade, a santidade que nos é reservada no eterno é uma complementariedade absoluta daquilo que nós buscamos aqui na terra. Por isso, quando ouvimos essas pregações de rejeição ao mundo, rejeitar o mundo é rejeitar o projeto de Deus. Nós devemos sim rejeitar algumas coisas que estão no mundo que nos afastam de Deus, isso sim. E como eu ia dizendo, o texto bíblico nos apresenta essa multidão chegando, alvejada pelo sangue do Cordeiro, que venceram as tribulações. O que nos faz entender que essa nossa trajetória aqui é uma trajetória de luta, para que a gente realmente resista todo esse sistema que inclusive nós vemos crescer no mundo e de maneira particular no Brasil, marcado por tantas injustiças, a miséria que cresce ao nosso redor. E aí não existe santidade sem olhar para estes, que sofrem, que estão caídos. Aí, queridos, o texto fala a veste branca, para dizer que a veste branca significa vitória, significa ressurreição, significa plenitude. E a palma na mão, a garantia da vitória. Em Cristo nós somos vitoriosos, mas essa vitória se tornará plena quando nós entendermos que o caminho da santidade passa pela dimensão do serviço, passa pela dimensão da entrega, passa sim pela promoção da justiça e da paz. Por isso, o texto lá já dizia: sede santos como eu sou santo. E Deus é o quê? Senão um Deus de amor, senão um Deus de paz, senão um Deus de justiça. Por isso, entendamos, a santidade está ao nosso alcance e deve ser buscada aqui e agora. E viva todos os santos, e que todos os santos de Deus possam rogar por nós. Paz e bem.